As meninas aí do CTL vão saber falar melhor, mas está um outro curso. Amém? Vamos dar início à palavra? Glória a Deus. Né? E eu quero que você escute essa palavra hoje com muito amor no seu coração e com muito temor mesmo, porque é dessa maneira que eu estou subindo aqui hoje, com muito, muito temor no meu coração, com muito respeito mesmo ao que a palavra de Deus fala. Amém? E eu creio que ela vai falar com você grandemente mesmo, não é só uma frase, um jargão evangélico. Então abra seu coração, que o Espírito Santo, sabe, vá até a direção ao seu coração agora, né? Prepare seu coração para você receber essa palavra. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, eu intitulei essa mensagem como "Para onde iremos nós?". Você já se fez essa pergunta? Para onde iremos nós? Você já conhece essa pergunta, na verdade? É uma pergunta bíblica, na verdade? Então, nós vamos hoje entender o mesmo sentido dessa pergunta. Para onde iremos nós? Não lembro quem falou aqui que nós poderíamos estar em tantos outros lugares, não sei se foi na abertura ou se foi na oferta, nós poderíamos estar em outros lugares mesmo, poderia? Sábado à noite, jovens, você pode pensar aí no mínimo facilmente 10 lugares para você estar agora. Amém? Não preciso nem listar para você. Mas você escolheu estar aqui. Amém? Ai, Arthur, mas essas cadeiras estão vazias, mas você escolheu estar aqui. Amém? E Deus, Ele vai falar com você. Deus não vai falar com o irmão seu que não veio, com o seu amigo que não veio, mas Ele vai falar com você. Porque em meio de tantos compromissos, em meio de tantas outras coisas, até mais atraentes às vezes para você fazer, você escolheu estar aqui. Então, Deus, Ele honra isso e Ele olha isso. Amém? Então, glória a Deus. Então, nós vamos ler agora a respeito de uma pregação onde Cristo, já vou dar um contexto para vocês, para a gente não ficar perdido, onde Jesus está dando ali uma exortação mesmo, um ensinamento para uma multidão de pessoas. E quando a gente fala de multidão, né, na Bíblia é multidão mesmo, é muitas pessoas. Os estudiosos dizem que nessa multidão tinha entre 12 a 15 mil pessoas. Então você imagina, eu não consigo nem mensurar o que são 12 a 15 mil pessoas juntas, né? E Jesus estava ali junto com os discípulos, né, que sempre caminhavam com ele. Então Jesus estava ali falando, ministrando, e essas pessoas tinham acabado de acompanhar a multiplicação de pães, né? Acompanharam, elas viram ali, elas presenciaram aquele milagre de Deus, né? Viram que aqueles poucos pães, além de matar a fome deles, ainda fez o quê? Sobrou, não é verdade? Elas presenciaram isso. E aí Jesus vai entrar nesses ensinamentos com elas. Amém? Nós vamos ler a respeito da pregação de Cristo para uma multidão e também para os seus discípulos, né? Os discípulos não estão do lado de fora. E a essa altura ali, todos eles já haviam presenciado dezenas de milagres de Jesus, incluindo a multiplicação de pães para toda aquela multidão. Quando eles viveram isso, diziam: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Como assim? Então, além dessa multiplicação, onde Jesus ia, a Bruna falou, onde Jesus chega, não tem como ser o mesmo, não é verdade? Então, onde Jesus chegava, de cidade em cidade, se reunia uma multidão atrás dele. Pessoas pedindo para serem curadas. Começa a imaginar a cena aí, pessoas pedirem para serem libertas, trazendo seus filhos para serem curados, né? Falando: Jesus, me cura, Jesus, eu preciso do Senhor, olha lá, Jesus está aqui, Jesus está passando pela nossa cidade. E aquela situação, onde Jesus passava havia transformação, e as pessoas iam vendo aquilo, e Jesus tinha que orar de madrugada para poder ter um tempo a sós, porque as pessoas, né, comprimiam ele mesmo buscando, porque de Jesus saía poder. Então, essa era a situação daquela época. Né, Jesus foi crescendo em graça, Jesus foi crescendo em poder, as pessoas começaram a escutar o nome de Jesus, né, e começaram a falar: eu quero esse homem, eu quero mesmo o que ele tem para me entregar, eu quero ser curado. Eu já ouvi dizer que ele curou fulano, eu ouvi dizer que na cidade vizinha ele multiplicou isso, ele transformou água em vinho, e a fama de Jesus ia se espalhando. E a fama de Jesus ia se espalhando. Então aquela multidão não era novidade para Jesus. Desde que Jesus começou o ministério dele, ele já tinha que lidar com aquilo. Não é verdade? Ele tinha que lidar com aquilo. Então pessoas ali iam espremendo Jesus, né? Então a multidão sempre acompanhou Jesus, sempre. Então ela era familiarizada com os milagres. Era ou não era? Todo lugar que Jesus ia, ele fazia milagre. Todo lugar, não tinha como. Então a multidão já estava entendendo o que estava acontecendo ali. E foi nessa situação, né, quando os pães se multiplicaram e todas aquelas milhares de pessoas foram alimentadas, as pessoas olharam para Jesus e falaram que, está lá numa passagem, né, em João: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Glória a Deus, falaram isso a respeito de Jesus, né?
Vamos ler lá? Amém. Amém. A gente lê mais pra frente. Que é uma passagem bem grande. O livro é o capítulo 6 de João todo. Mas, qual que é o foco que você tem que ter agora? Entender que Jesus, onde ele passa, o ambiente tem que ser diferente. Onde ele passa, o ambiente tem que ser transformado. Então, se tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 jovens aqui, o ambiente tem que ser diferente. Jesus, ele não está condicionado a muitas pessoas. Amém? Onde ele está, então onde tem louvores para ele, tem que haver milagres, tem que haver cadeias se quebrando. Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele faz o quê? Você acha que Jesus vira e fala assim, não, só se tiver uma multidão de pessoas eu vou a ele? Não. Jesus, pelo contrário, quando ele via um precisando, ele ia. Não foi assim com a mulher samaritana? Falou com os discípulos, vão arrumar comida, vão comprar comida que eu tenho algo para resolver aqui, não é verdade? Então Jesus, ele não está condicionado a muitas pessoas. Às vezes seu coração fecha e fala assim, não, tem poucas pessoas no culto hoje, então não foi um culto bom. Quantos pensaram assim já? Não, é tal pessoa ministrando, eu prefiro fulano ministrando. Eu já escutei isso. As pessoas pensam assim, aqui no mundo. Não, deixa eu ir lá porque é fulano que vai ministrar, o pastor tal. Então, às vezes a gente condiciona Jesus a situações que Jesus não tem partido nisso. Amém? Então, se você está aqui é porque Deus quer falar com você aqui. E quer mesmo, acredita nisso. Então, como eu falei, já tinha acontecido os milagres ali no livro de João, né? Capítulo 6. E eles tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães. Imagina só, você com poucos pães, você enquanto discípulo, Jesus vira, igual ele falou lá para o discípulo, ele falou assim, como que a gente vai alimentar? Ele fez essa pergunta para os discípulos, como que a gente alimenta esse tanto de pessoas se a gente só tem essa quantidade? Se não me engano foi Filipe que falou assim, nem com 200 denários, né, 200 denários era trabalho de um ano de um trabalhador daquela época, a gente consegue alimentar. Então assim, se Deus te perguntar hoje, e aí, como que a gente faz para salvar aquelas pessoas? Como que a gente faz? Arthur, Paulo Henrique, como que a gente faz? Imagina você na pele daquele discípulo falar assim, você nem o mestre sabe, mas a Bíblia deixa claro que Jesus perguntou só para testar o coração, porque ele já sabia o que tinha que ser feito. Então Jesus sabe o que tem que ser feito, amém? Jesus sabe o que tem que ser feito, e ali aquilo se multiplicou, aqueles pães se multiplicaram. Então tudo isso eu estou falando para você relembrar que Jesus faz, amém? Para que você não venha para um culto simplesmente por vir. Você está vindo cultuar a um Deus que faz, um Deus que resolve, um Deus que sabe como é, amém? E um Deus que sabe como fazer mesmo, nada pega Jesus de surpresa. Nós cantamos aqui, as tempestades e os ventos fortes não vão roubar a nossa fé, então não podem roubar mesmo, amém? Então, a multidão falava isso, né? Nossa, nós vimos os milagres, Jesus é realmente o profeta que deveria vir ao mundo. Só que, afinal, quem nunca viu, presenciou ou viveu grandes coisas com Cristo? O Manu contou aqui uma na oferta, o Juninho contou também, e todos nós temos grandes coisas para testemunhar a respeito de Jesus, não é verdade? E nós sempre falamos, Jesus, nós vamos aos cultos, nós vamos às células, nós vamos até aos cursos, e às vezes até falamos para as pessoas, Jesus é o profeta, Jesus é o enviado, e nós cremos nisso. Só que muitas vezes a gente fala o quê? Jesus, nós te amamos, fala, Jesus, eu te amo. Mas, só que Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquela bênção. Deus, eu preciso daquele carro, eu preciso daquela promoção de emprego. Jesus, eu te amo sim, eu não duvido que nenhum de vocês não ame ao Senhor, eu tenho certeza que amam, só que a gente coloca sempre Jesus contra a parede e fala, Deus, eu preciso daquilo, eu quero aquilo. O Senhor sabe, será que o Senhor não está vendo o que eu quero? Eu preciso daquilo, e a gente foca nisso, no que a gente precisa, e esquece do que Jesus é, amém? E esquece do que Jesus é. E eu não estou falando que pedir coisas para Deus é errado de maneira nenhuma. Não saia daqui achando, nossa, então não posso pedir nada para Deus. A Bíblia é pelo contrário, ela fala o quê? Peça, né? E peça que Deus vai te entregar. E Ele vai entregar mesmo. Não é errado de maneira nenhuma, mas como o Senhor mesmo falou no versículo 27, está lá pode abrir aí, João 6, 27. 6, 26, pode ser a partir do 26. João 6, João 6, versículo 26. À medida que você for achando, vai dando glória a Deus.
o que diz em João 6,26? Jesus respondeu, né, respondeu para quem? Para a multidão mesmo. A verdade é que vocês estão me procurando, porque a multidão perguntou, Jesus, onde que o senhor estava? A gente estava te procurando, não te achou. E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês não estão me procurando por aquilo que eu sou, que eu sou o próprio poder, que eu sou o próprio Deus nessa terra. Mas vocês estão me procurando porque eu consegui entregar alimento para vocês. E vocês estão satisfeitos. Né? Jesus já deu uma exortação ali para aquele povo. E ele fala o seguinte no 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, em Jesus tem o selo de aprovação de Deus. Em Jesus você pode confiar de olhos fechados. Em Jesus você pode falar, Deus, eu me lanço aqui no que for, porque Jesus está comigo. Amém? Ele fala, nele Deus colocou o seu selo de aprovação. Nós não consumimos alimentos aí que tem selo de aprovação do órgão tal, não sei o que, confiados que está tudo certo. Quanto mais em Cristo, não é verdade? Então, Jesus, qual que é o foco? Vocês não têm que trabalhar, ele fez uma alegoria ali, né? Vocês não têm que trabalhar por aquilo que vai estragar. Vocês não têm que doar o tempo de vocês, a oração, a força, o falar de vocês para aquilo que é passageiro. Olhem para mim, amém? Olhem para mim. Então, vocês estão me procurando pelo motivo errado, é o que ele falou com as pessoas. Então, quando Cristo faz... mentira, não estou falando que pedir coisas para ele é errado, de maneira nenhuma, mas como o Senhor mesmo falou lá no versículo 27, nós não devemos buscá-lo somente para adquirir algo, não é verdade? Então, o pastor fala, né, que muitas vezes a gente procura Cristo como um recurso a ser utilizado. Estou precisando disso, estalo o meu dedo e Jesus tem que atender. Estou precisando daquilo, e se Jesus não atender no meu tempo, da minha maneira, Jesus é um Deus mau, e eu fecho a cara e saio da igreja. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Muitas pessoas, você conversa aí com as pessoas que desviaram, fala, mas será que Jesus... Eu conversei esses dias com uma moça. Jesus parece que estava de olhos fechados para a minha situação, ela me falou, né? E às vezes a gente passa isso no nosso coração também. Vamos ler lá. Continuar lendo, na verdade, né? 28. João 6, 28. Então perguntaram-lhe, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Depois que Jesus deu uma neles, né? Eles perguntaram, então qual que é a ordem que nós temos? O que nós temos que fazer, mestre? Né, para realizar as obras de Deus? E o que Jesus responde no 29? A obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Então, qual que é a obra de Deus que nós temos que fazer aqui em terra? Crer em Jesus. Crer em Jesus vai muito além de fazer coisas para Deus. Vocês entendem? Vai muito além. A vontade de Deus não é que você faça sem parar, mas é que você tire o melhor tempo para quem? Para aquele que ele enviou. Amém? Esse é o que Deus está querendo te falar hoje. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso? Olha para você ver a mentalidade dessa multidão. As pessoas perguntaram para Jesus, tá, Jesus, mas que sinal milagroso o Senhor mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E as pessoas queriam debater com Cristo, que a própria palavra falou assim, os nossos antepassados, Jesus, lá no deserto, fez chover comida do céu e eles comeram. Então nós precisamos de um milagre seu, para que você falou que a gente tem que crer no Senhor. Então a gente precisa agora que o Senhor faça um milagre, olha para você ver. Perguntou para eles, que milagre, o que você vai me convença? Foi quase isso, né? E aí o que Jesus respondeu para eles? Ainda bem que eu não sou Jesus, porque eu já teria dado uma outra resposta. E eu sei que você também teria dado uma outra resposta. Declarou-lhe, lá no 32, declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu. Então Moisés, que era tão idolatrado pelos judeus, não é verdade? Não estou falando mal de Moisés foi um grande homem, mas Jesus agora trouxe uma nova aliança, amém? Jesus falou, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então vocês percebem que Jesus está o tempo todo pegando a mentalidade e o falar dessa multidão e tentando tirar o foco deles daquilo que realmente não importa, e colocar o foco deles falando assim, para de pensar em milagre, para de pensar em coisas que vocês podem ver,
Porque a multidão estava seguindo Jesus por quê? Pelo simples fato dele fazer coisas, não é verdade? Simples fato de fazer coisas. Então Jesus todo o tempo estava assim, olhem para mim, olhem para o que eu sou, olhem, façam, perguntam de mim, parem de ficar me cobrando coisas que eu posso fazer, amém? E Jesus fala isso com a gente também, às vezes a gente fica assim, Deus, se isso acontecer, eu creio no Senhor. Fica fazendo o quê? Colocando Deus contra a parede. Jesus, se isso acontecer, o Senhor sabe que eu estou precisando. E quando vier o dia mau, e quando Deus ficar em silêncio, e aí, você vai crer ou não? Ou você vai tirar férias de Deus? Falar assim, quando acontecer o milagre, aí eu volto a crer no Senhor. A vontade de Deus é que você creia nele no dia mau, no dia bom, vendo, não vendo. E principalmente, você creia naquele que Deus enviou. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Dando seguimento, no 34 disse, disseram eles, olha para você ver. A multidão insistiu, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Sempre. Então a multidão estava sedenta ali por algo que era natural. A multidão, quando as pessoas judeus escutavam assim, vai vir um Messias, elas pensavam o quê? Vai vir um cara, vai vir um homem, que vai nos tirar dessa escravidão de Roma aqui, né? Pensavam num Messias político, um Messias que ia ocupar simplesmente um cargo político, e aí falou assim, agora que a gente viu que esse homem multiplica pão, tanto é que eles falaram lá no versículo 14, esse é o profeta que tem que vir mesmo. Então eles pensavam, agora que esse homem pode multiplicar comida, acabou, é ele que nós temos que escolher, amém? Só que eles não estavam escolhendo Jesus pelo simples fato dele ser o enviado de Deus. Eles estavam escolhendo Jesus pelo fato dele suprir eles, amém? Deles verem as situações, e esse ver, ele é muito perigoso na minha e na sua vida. Porque quando tiver dias que nós não vermos acontecer, o que são muitos dias, a gente vai estar o quê? Jogando com Deus, descrente, não é verdade? E quando o dia mal vier, Deus ele precisa te achar o quê? Crendo. Crendo, crendo e crendo. Então você não despreza isso por você ser jovem. Não é verdade? Às vezes você fala assim, não, minha vida está tão tranquila, eu tenho tudo que eu quero. Não, Jesus é meu amigo, Jesus é aquilo, eu amo Jesus e eu creio que você ama mesmo. Só que vai vir dias maus para você, como vão vir mesmo, porque Jesus já garantiu isso. Como vieram para mim essa semana, quem está mais perto de mim sabe que vieram, né? Então assim, vieram mesmo, e todos os tipos de seta que você imaginar, setas terríveis, 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 que nunca passaram pela minha cabeça, vieram. E aí? E se eu só encontro Jesus quando eu vejo acontecer, e quando não está acontecendo? Aí eu chuto o balde, não é verdade? E Deus ele não quer que você chute o balde, pelo contrário, Deus quer que você ajude as outras pessoas a buscar o balde que elas chutaram, amém? Essa é a minha, a sua função. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente crê naquele que Deus enviou. Fazendo ou não fazendo, acontecendo ou não acontecendo, amém? Aleluia. Então Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida, lá no 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então você tem ido a Jesus? De verdade, você tem ido a Jesus encarando ele como o pão da vida, como um alimento precioso, um alimento necessário? Ou você só tem ido a Jesus para buscar algo? Lembrando que buscar não tem problema, não é errado. Mas quando a gente só vai até ele como um grande garçom, aí tem um problema, não tem? Nós queremos que as pessoas da nossa amizade, do nosso ciclo social, família, relacionamentos, cheguem até nós por amor, não é verdade? Ninguém quer se sentir usado. E Deus a mesma coisa, Jesus queria o quê? Pessoas que estivessem perto dele por amor. Então essa é a vontade de Deus, que ele declara aqui, ele é o pão da vida que desceu do céu. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem no que vocês estão vendo. Então tem como, Arthur, as pessoas ali veem Jesus e não creem em Jesus? Tem como. As pessoas ali estavam andando com Jesus e não criam que Jesus ele era o verdadeiro pão da vida. Não criam. Tanto é que elas viraram e falaram assim, eu preciso que o Senhor me prove. Falou ou não falou? Preciso de um milagre, preciso que o Senhor me mostre aqui para eu poder crer. O simples fato, hoje em dia nós, sem ver Jesus Cristo pessoalmente, nós conseguimos crer nisso, na maioria das vezes, não é verdade? As pessoas ali também, elas tinham as dúvidas dela. Não é só porque elas tinham Jesus fisicamente, elas também tinham as questões dela, não é verdade? Jesus fala lá no 38, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa tem que ser a minha, a sua oração, amém? Fazer a vontade daquele que enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Olha a vontade de Deus para Jesus, que Jesus não perca nenhum dos que ele me deu, aquele que Deus deu para Jesus, né? Mas ressuscite essas pessoas no último dia.
Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha para você ver. Então Jesus já deu ali o roteiro. E as pessoas, ainda assim, aquela multidão fez o quê? Criticou Jesus. Está lá no 41. As pessoas falaram, né? Como que esse homem está falando que ele é o pão do céu? Como que esse homem está falando que ele desceu do céu, se a gente conhece o pai e a mãe dele? Se a gente sabe quem é Maria, se a gente sabe quem é José, como que esse homem, será que ele ficou doido? Né? Começaram a perguntar, esse aí não é o filho de José, esse aí não é o filho de Maria, como que ele pode dizer que desceu do céu? E pra gente, às vezes a gente fica chocado, falando assim, como que essas pessoas questionaram Jesus, não é verdade? A gente fica chocado mesmo. Só que, muitas vezes eu e você fazemos isso. Nosso foco não é só lembrar coisas de passado, a gente tem que ler a Bíblia e começar a aplicar na nossa vida, amém? É para isso que serve a Bíblia mesmo, uma palavra para a gente poder aplicar, poder de Deus, para gerar transformação. Então você tem que virar e olhar para essas pessoas e falar assim, e às vezes eu sou assim mesmo. Às vezes mesmo Jesus me dando todas as coisas, não deixando faltar nada, o Juninho e a Vitória tem um testemunho maravilhoso de como que Deus provê, né? Só que muitas vezes passa no nosso coração falando que a gente fica descrente, não fica? Ou você é super crente, hein? Céu ou não é o super crente? Que está imbatível, de cabelo penteadinho todos os dias. Deus, ele já nos garante, né, que vamos ter aflições aí. Amém. Então as pessoas começaram a descrer de Jesus. E Jesus fez o quê? Falou o quê lá no 43? Parem de me criticar. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus está o tempo todo. Presta atenção nisso, irmão. Olha para mim. Jesus está o tempo todo falando que vocês não estão entendendo quem eu sou de verdade. Vocês me vêm fazendo milagres, vocês me vêm fazendo maravilhas e viam com força mesmo Jesus curando cegos, fazendo paralíticos andar. Imagina isso na sua frente. Acho que se eu ver um cego voltar a enxergar, eu já fico, meu Deus. As pessoas viam isso todos os dias ali na frente delas, porque elas acompanhavam Jesus. E mesmo assim elas ficavam ali, Deus me prova que o Senhor é filho de Deus. Entende? Então muitas vezes a gente faz isso. Deus, ele está querendo que a nossa expectativa seja transformada hoje. Amém? Às vezes você está vindo pro culto por vir. Às vezes você está vindo pro culto com uma expectativa incorreta. Não me julgue se você porque eu estou falando isso, mas às vezes a gente está vindo pro culto só por vir. Só porque o meu amigo está indo, só porque eu não tenho mais nada melhor para fazer. Só porque fulano está indo, ou com outro interesse. Não, eu soube que depois do culto de jovens ali, a Vitória vai pagar um lanche pra gente, eita glória, então eu vou lá, porque eu sei que ela vai pagar. Às vezes o nosso coração está nisso. Não, eu tenho que ir porque eu estou servindo, como é que eu não vou? Eu estou ali tocando bateria, como é que eu não vou pro culto de jovens? Não é verdade? Só que é um culto, irmão. É um culto. O que a gente faz em culto? Cultua. Adora, levanta altar, amém? A gente adora mesmo, engrandece o nome de Jesus. Às vezes no culto de domingo já ficou tão parte da sua rotina fazer assim, no domingo eu tenho que fazer isso, e no culto. E a gente não vai com medo, eu falo por mim mesmo, às vezes é muito fácil a gente cair na rotina, é ou não é? A gente vem por vir, a gente não vem com a expectativa de falar, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai me curar hoje, Deus vai me usar hoje. A gente tem que ir com essa expectativa, é um culto, senão a gente cai nesse erro da multidão aqui, ó. Se a gente não sentir um arrepio, não foi um culto bom. Não, Jesus não falou comigo porque eu não chorei hoje, porque eu não falei em línguas, porque eu não fui cheio do Espírito. Irmão, Deus fala com você o tempo todo, amém? E é essa a função de Jesus aqui, ó. Jesus está querendo tirar a atenção daquele povo para aquilo só que Deus, que Ele pode fazer, e começou a trazer ele o quê? Olha para mim, amém? A gente já está finalizando, não dispersa, se você está com sono, levanta, vai tomar uma água. Deus, Ele quer falar ainda com você. Amém? Glória a Deus. Então lá no versículo 47, Jesus fala assim, eu asseguro a vocês, isso tudo faz parte da exortação de Cristo para essas pessoas. É gigante, a gente não está lendo tudo não. Eu asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Não é isso que nós pregamos para as pessoas? Se elas creem e confessar, elas vão ter vida eterna. Não é isso que nós temos hoje em dia? Então, é isso que Jesus fala também. Os seus antepassados comeram o maná lá no deserto. Falou com eles, olha para você ver.
vocês realmente estão certos. Comeram maná, choveu comida do céu, só que morreram. Jesus em nenhum momento engrandece ele, Moisés. Amém? Não engrandece os antepassados. Lá no 48 ele fala, realmente eles comeram maná no deserto, só que eles morreram. Todavia, aqui está, falando dele mesmo, o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele vai seguindo, ele vai falando mesmo, vocês têm que comer dessa carne. As pessoas começam a questionar, como que a gente pode comer da carne dele e beber do sangue dele? E Jesus fala, gente, vocês têm que comer dessa carne e beber desse sangue. E as pessoas começam a entrar ali, ficar confusas mesmo, falar assim, meu Deus, que coisa esquisita. E pula lá para o 60, por favor. Versículo 60. Então Jesus ele dá continuidade a essa exortação para a multidão. Lá no 60, a multidão vai falar assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, ou seja, pessoas que estavam seguindo a Cristo ali, disseram que dura é essa palavra. Então, muitas das vezes eu e você escutamos algo aqui do pregador, escutamos algo do nosso líder de célula, ou até mesmo do Espírito Santo, no momento que a gente está buscando a Ele, a gente fala, dura demais essa palavra. Tenho que procurar uma outra igreja. Não, dura demais essa palavra. Não foi Deus que me falou, isso é coisa da minha cabeça. Dura demais essa palavra. Com certeza o pregador, ele não estava num dia legal e ele estava falando, é ou não é? Às vezes a gente tem dificuldade de encarar aquilo que Deus está falando conosco. Eu poderia escolher um tema aqui, falar assim, Deus, hoje eu quero falar das promessas do Senhor. E derramar promessa em cima de você, e tem promessa, viu? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus, o amor de Deus vai te preencher, o amor de Deus te encontra onde for que onde você estiver. Eu vou estar mentindo? Não, é tudo Bíblia, é tudo verdade. Só que existem momentos que Deus quer nos chamar a atenção não somente para aquilo que Ele quer fazer e pode fazer, mas para aquilo que Ele é. Ele, em tempo todo, Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que é o pão? É o alimento. Se a gente não come o alimento, acabou, morreu. Então ele está falando o quê? Parem de ficar preocupados com esse pão que vocês comeram e viram multiplicar. Parem de querer me colocar, me rebaixar numa posição política, achando que é isso que é ser o Messias, porque eu sou muito mais do que isso. Eu sou aquele que tirou o pecado do mundo, eu sou o Cordeiro Santo, eu sou aquele que se você crê em mim, a eternidade está garantida. Então ele está falando com você hoje, jovem da Batista Alcance. Se você crê em mim, você vai ter muito mais que um pão, um alimento físico natural. Se você crê em mim, de verdade, de me buscar, você vai ter muito mais que uma posição no seu trabalho. Ou então, algo palpável, Deus ele quer te levar muito mais. Às vezes nós, por um engano mesmo, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, isso aqui que é Deus. Isso aqui, só até aqui que Deus pode fazer. Aí quando acontece algo muito grave mesmo, a gente fala assim, não, isso aqui não tem como mais para mim. Aí sai da presença de Deus. Irmão, se a gente não estiver na presença de Deus, acabou. Acabou, porque não tem como viver fora da presença. Não tem como viver fora da presença de Deus. A gente é separado, é como se tirasse oxigênio da gente. Eu falo isso por experiência própria, porque o simples fato de pensar sair da presença de Deus, Deus já me deu ali uma palavra na mesma hora. E eu falo na mesma hora sim. Na mesma hora sim, tanto é que eu baseou o louvor que vai ser aqui depois dessa palavra, eu dei um aperto nos meninos do louvor ali, porque eu escolhi assim, mudei o louvor. Mas foi o quê? Uma forma de Deus falar comigo que não tem como viver fora da presença dele, amém? Não tem como eu viver sem esse alimento, eu posso viver com um alimento físico, eu posso viver com o meu trabalho, buscando tudo que eu tenho que buscar, show. A gente pode vir para esse galpão aqui, essas 4 paredes aqui, e falar isso aqui que é culto. A gente pode falar assim, eu sou um jovem, você pode escolher. Se você quer ser um jovem que vai encontrar com outros jovens no sábado à noite dentro de um galpão, ou se você quer ser realmente um jovem que vai adorar e agradar seu Deus, que não vai aceitar sair daqui semana após semana, sabe, sem milagre. Entende? Então assim, não tem como. Por que eu trouxe essa palavra toda? Por que a gente andou por João 6 inteiro e é bem grande? E a gente nem leu tudo. Porque a gente precisa encarar Jesus da maneira certa. Jesus, ele é o pão da vida. O que é o pão da vida? Literalmente o pão que vai te dar a vida. Se você não comer desse pão, se você quiser comer de outros alimentos, beleza. Mas se não, acha que você e eu que nós vamos ter vida. Isso que o mundo está vivendo aí fora não é vida. Muitos de vocês mesmo,
né? O Juninho tem testemunho mesmo, eu acredito que muitos de vocês mesmos sabem dizer o que o mundo aí fora oferece. Todos nós. Isso que está aí fora e vai piorar, como a Bruna disse semana passada, o mundo vai piorar mesmo. Não ache você que o mundo vai melhorar, porque a tendência dele é o quê? Piorar, para as profecias poderem se cumprir e Jesus voltar. E vai piorar. Às vezes a gente escuta muito lá fora e fica escutando pessoas de fora muito bem entendidas e aquilo começa a entrar no nosso coração. E acha que aquilo ali é vida. E não é vida. Jesus está falando aqui, ó, eu sou o pão da vida. Não tem como chegar até Deus se não passar pelo pão da vida. Se eu não comer desse alimento, eu morro. E é uma morte feia mesmo, uma morte espiritual. Ah, mas eu estou bem, não estou com a minha saúde em vigor. As pessoas aí fora falam, né? Me desviei, mas estou super bem. Vai olhar o interior dessa pessoa. Vai olhar mesmo como que ela dorme. Vai olhar como que ela encara as coisas da vida. Como que ela passa um dia mal. Olha para mim, não desfoca. Vai olhar. Jesus está querendo nos acordar assim como ele acordou aquela multidão, assim como ele acordou aqueles discípulos falando assim, para de ficar me colocando numa situação onde eu só sou Deus se eu fizer. Onde eu só sou Deus se eu te der alguma coisa, se você sentir alguma coisa, isso é nível de alma. A alma não é vontade, mente e emoção? Então se eu chorar no culto, então Jesus Cristo estava lá, o Espírito Santo estava lá. Se eu sentir um arrepio, se eu quiser ir no culto, não, eu já escutei muito isso e escuto até hoje. Eu não posso fazer nada forçado, Arthur. Não posso fazer nada forçado. Então eu tenho que querer ir ao culto, eu tenho que querer servir em ministério para eu poder fazer. Será que a gente tem que só querer mesmo? Isso é alma, irmão. Isso é alma e Deus ele não está nos chamando para a alma. Ele não está nos chamando para a alma mesmo, não. Vocês estão comigo? É a vontade de Deus para mim e para você. Lá no versículo 60, nós já estamos finalizando, diz assim, ó. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportar? E a gente está falando de pessoas que viram milagre atrás de milagre. Não é pessoas que ouviram falar de Cristo, é pessoas que presenciaram milagre, presenciaram mortos vivendo, cegos enxergando, tudo que você imaginar as pessoas viram, endemoniados mesmo. Então assim, não tinha base para elas falarem que não era verdade. Não tinha base. Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Outras versões falam, e o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem, né, para onde primeiro estava? Então o lugar de Deus primeiro não era nessa terra aqui não. Amém? Jesus, o lugar dele primordial é no céu, é o lugar dele. Ele veio do céu para a terra, não veio da terra para o céu. Então o primeiro lugar é o lugar de glória, por isso que ele é o pão da vida. Por isso que ele é digno de ser adorado em todo o tempo, amém? Cultuado é para isso que a gente está aqui toda semana, não é verdade? Então, quando a palavra fala assim, ó, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Então, muitas vezes a gente não fala, a gente não externa que a gente está chateado com Jesus, ou que a gente não está satisfeito com a maneira que a nossa vida não fala, a gente leva como se estivesse levando, não é verdade? Como se estivesse tudo bem, mas Jesus não precisou escutar da boca deles, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Então, quando eu e você simplesmente nós temos que tomar cuidado com os sentimentos que vêm do nosso coração. Achar que é só um sentimento, um pensamento somente, porque Jesus ele conhece o nosso coração. O nosso mais íntimo, do mais profundo, nosso pensamento, Deus conhece, Ele está lá. Amém? Ele sabe o que se passa, então resolve logo com Deus. Não fica deixando isso criar raiz, porque vai chegar uma hora que a árvore vai ficar grande demais e você não vai conseguir cortar ela a tempo. Quando você vê, a árvore já deu fruto. Amém? Então essa é a vontade de Deus. O coração daquelas pessoas já estavam enraizados na religiosidade. Elas precisavam ali só ver. À medida que elas fossem vendo acontecendo, elas iam crendo. Se elas não vissem, acabou. Isso é Bíblia falando, porque depois a gente... Olha aqui. Ao ouvirem isso, cadê? Então o espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus não era mais cômodo para aquelas pessoas. Jesus deixou de ser o grande astro da vez, e por quê? Porque as palavras eram duras demais, esse homem começou a me confrontar.
Esse homem começou a ir a lugares que eu não tenho mais acesso. E muitas vezes Jesus fala algo conosco que a gente fica o quê? Amarrado. Ou então o nosso pastor, o nosso líder, Deus, ele usa pessoas. Não tem como você ficar querendo escutar a voz audível de Deus o tempo todo. Ele vai usar pessoas, amém? A gente não pode ser essas pessoas aqui, ó. Eles viraram as costas, voltaram para trás e deixaram de seguir. Não volte para trás, amém? Não volte para trás de maneira nenhuma. Não volte para trás. Então Jesus, vendo isso, perguntou aos 12. Aos 12 quem? Discípulos, né? Os mais próximos de Cristo. Vocês também não querem ir? E quem respondeu? Pedro respondeu o quê? Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, além deles saberem, porque saber tanto o discípulo quanto a multidão sabia, não é verdade? Agora, crer é uma outra maneira. É isso que vai diferenciar a igreja de multidão e a igreja de discípulo. É isso que vai me diferenciar e te diferenciar, se você está sendo parte da multidão ou se você está sendo um discípulo verdadeiro. É isso que vai constar lá no livro de Jesus, quando ele vier te buscar para reinar. Ele foi multidão ou ele foi discípulo? Meu filho me serviu, ouviu as palavras duras e continuou me amando, me seguindo? Ou ele virou as costas e andou para trás? É isso que vai estar constando. Não ache você que todos vão reinar. Ele não falou, vou ressuscitar o tempo todo no último dia? Vou ressuscitar. Então vai haver um dia em que todos nós vamos estar diante do Senhor. E você, irmão, vai escolher se você vai estar como multidão ou se você vai estar como discípulo. Se você vai estar sentado à direita de Deus, na mesa com todos para reinar, ou se você vai estar lá sofrendo disciplina. E eu não falo isso para gerar angústia no seu coração, porque primeiro Deus falou isso comigo. No simples fato de pensar em algo assim, Deus já veio e trouxe toda uma palavra, toda uma ministração, amém? E primeiro falou comigo mesmo. Então Jesus respondeu, depois que Pedro falou isso, né, para onde nós iremos? Então eu e você, irmãos, não temos outro lugar. Se algum dia você já pensou sair da presença de Deus, ou se você pensa isso agora, eu quero te falar que você não tem para onde ir, não. Você pode pensar que tem, mas você não tem para onde ir, não. Porque aquele que pisou no Santo dos Santos, não, em outro lugar, o quê? Não sabe viver. Pergunta o Juninho se ele quer viver naquela vida que ele vivia antes. Pergunta se você quer viver nessa vida. Eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes. Sabe? Não quero mesmo. Então, assim, se você pensar em sair da presença de Deus, ou se você um dia sair e estar repreendido em nome de Jesus, saiba que você não tem para onde ir. Eu falo de coração, não tem. Não tem nenhum outro lugar vai te preencher. Você vai poder tentar, assim, se espremer, se entrar dentro de uma caixinha, num padrão, numa forma, de novo, mas não te cabe mais lá. Não cabe mais porque acabou aquela vida, entende? Você morreu literalmente para aquela vida. Não tem como. Então, assim, não deixa esses sentimentos entrarem no seu coração. Não ache que Jesus é simplesmente algo para te servir. Jesus, ele te serviu sim, morrendo numa cruz por você. Mas ele não está simplesmente como um garçom falando, é agora, Senhor, o que você quer? Agora, Senhora, o que você quer? Qual que é a sua vontade agora? Pelo contrário, nós que perguntamos qual que é a vontade, nós que estamos aqui para servir. Então que você saia daqui com esse coração mesmo firme no Senhor. Deus, eu quero te buscar pelo que o Senhor é. O Senhor é o pão da vida. Sem esse pão, eu morro. Sem esse pão, acabou para mim, não tem como. Eu posso me alimentar de todos os outros, mas esse simples pão que é o Senhor, acabou. Eu preciso disso, eu sou totalmente dependente desse pão. Amém? Não estou nem aí se tem milagre ou não tem milagre acontecendo, se eu estou vendo maravilhas ou não estou vendo, não estou nem aí. O que importa é que esse pão continue na minha vida, amém? Que esse pão esteja servido na minha mesa. Para de limitar Jesus a um simples feito. Para com isso. Ah não, Jesus fez com fulano, agora eu tenho que orar muito, agora eu tenho que levantar de madrugada, agora eu tenho que fazer ser a melhor pessoa, ler a Bíblia todos os dias. Assim, só para ele me dar aquilo que eu preciso. É para isso que nós fazemos isso? Não é para conhecer a Jesus que deveria ser, não? Não é, às vezes a gente não se pega assim, eu falo, às vezes eu vou levantar de madrugada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para poder receber aquilo que eu estou pedindo. Esse é o nosso pensamento. É ou não é? Então eu vou no culto, vou fazer vigília de monte só para poder receber aquilo que eu estou precisando. Deus sabe o que você está precisando. Mas primeiro você precisa se achegar a Ele. Nós buscamos Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Grava isso no seu coração. Se você se pegar um dia, como eu me peguei essa semana, buscando a Deus por outro e qualquer motivo, corrige logo. Corrige logo, amém?
Aleluia. Amém. Para finalizar, abre por favor 2 Coríntios 12:10. Por isso, ó Paulo falando, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, quando eu digo para Jesus, Jesus, eu realmente preciso desse alimento porque eu estou com fome e eu já tentei qualquer outro alimento e ele não matou minha fome, eu fico forte. Eu fico forte mesmo. Isso é a palavra de Deus. Então não ache você que vai ser no seu emprego, não ache você que vai ser no seu relacionamento. Ah, não, deixa só quando eu começar a namorar que eu vou ficar bem, vou me sentir completo, vou achar outra metade da minha laranja, não é assim que a gente fala? Existem pessoas que vivem em função disso, que não se aquietam até começar a achar alguém. Ou então pessoas que se matam de trabalhar porque acham que é aquilo que completa. Ou então pessoas começam a comprar loucamente para poder se sentirem completos. Irmãos, só vai ficar completo quando Jesus estiver na sua vida verdadeiramente. Vir à igreja não te faz completo. Frequentar a célula não te faz completo. Exercer cargo em igreja não te faz completo. Por mais que você faça isso muito bem, nós temos que fazer isso mesmo, isso não te completa. Sabe por quê? Porque um dia que você estiver mal e um dia que você achar outra coisa bem mais interessante para fazer, acabou. Acabou. A gente não cantou que os reinos passam? Reinos vêm e vão, empregos vêm e vão, pessoas vêm e vão. E se um dia a gente coloca nossa expectativa nessas pessoas, nossa dependência nessas pessoas, irmão, eu e você estamos mal, viu? Amém? Não tem problema nenhum você confiar, isso nós temos que ter relações mesmo, sabe? Uns com os outros, nós temos que confiar, nós temos que nos abrir, isso tem que acontecer, mas a nossa esperança é Cristo. O nosso alimento é Cristo, o nosso alimento é fazer a vontade de Deus, e é isso que nos mantém de pé nessa terra ainda. Porque do dia que Deus nos quiser nos chamar, não tem família, não tem namorado, não tem emprego, não tem salário, não tem nada que te prenda nessa terra. Não tem. Não existe essa... Deus vai olhar para você e falar assim, não, olha lá, ó, ele é tão bom trabalhando, ele está prestes a receber a promoção, vou deixar ele ali um pouquinho. Irmão, a vontade de Deus ela vai se cumprir, você querendo ou não. Amém? E para finalizar, Salmos 102, 24. O louvor pode subir, por favor. Salmos 102, 24. Diz o seguinte, então pedi, isso é Davi orando. Olha a oração de Davi. Ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Pode passar. No princípio, tu firmastes os fundamentos da terra e os céus não são obras das suas mãos. São obras das suas mãos. Né? Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogadas fora. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Davi está falando do céu, irmão. Ele falou, o céu vai desaparecer como roupa velha. Vai chegar num dia que o céu não vai existir mais. Você tem noção disso? O céu que nós vemos acabou, algo que parece ser tão firme, né, fiel e tão duradouro. Davi está falando o quê? Vai passar, tudo passa. Amém? Então a nossa confiança, o nosso pão da vida, a nossa dependência é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Fica de pé. Sabe, por mais que você se sinta aí muito seguro agora, né? Jovem tem essa mania de achar que está tudo certo, que nunca vai acontecer nada conosco, que em nome de Jesus não vai acontecer mesmo. Só que nós temos que ter essa noção, que se um dia vier o dia mal, se um dia mesmo vier situações que nós perderemos o controle, nós temos que saber em quem procurar. Qual alimento nos alimentar? Amém? Às vezes você está gastando dinheiro, força, tempo, comprando alimentos que estão ali satisfazendo sua fome por o quê? Algumas horas. Aí acaba a sua fome, você vai de novo e gasta mais tempo, mais disposição. E isso é cansativo. É ou não é? Viver com Cristo assim é cansativo, ficar procurando só, deixa eu ir ali porque eu soube que ali tem milagre. A sua fé está sendo baseada somente em coisas que você pode ver, e Deus está falando assim, irmão, eu sou o pão da vida. Sabe, Deus falou muito comigo essa frase, a gente escuta isso o tempo todo, mas Ele fala diferente de outras formas. Eu sou o pão da vida, amém? O que dá o pão? O que dá força.
Então, se tirar o pão da vida de mim, acabou para mim, amém? Então, nós vamos louvar agora e até contextualizar você mesmo sobre esse louvor que você não conhece. Foi o louvor que eu entreguei para os meninos de última hora. Foi no momento que eu estava orando. Falei, Deus, eu estou sentindo isso, estou passando por aquilo, não está legal isso. Fui bem sincero com Deus e Deus, quando eu falei com Ele mesmo o que eu estava sentindo, Ele me deu esse louvor na mesma hora. E é um louvor originalmente em inglês. Só que eu fui procurar correndo uma tradução em português que eu falei, a igreja precisa escutar isso. Então, escuta esse louvor agora. Provavelmente você não vai saber cantar ele, porque você não conhece ele, mas escuta ele como uma forma de Deus falar com você, igual ele falou comigo. Feche seus olhos, as luzes podem se apagar. Aleluia, Deus, nós queremos te adorar nesse lugar assim. E escuta a voz de Deus falando com você. Eu não sei voltar ao passado, não controlo meu amanhã, mas pra hoje há uma promessa que estarias aqui outra vez.